Olá, bem-vindos ao último episódio de 2024 do podcast O Mundo a Seus Pés, feito pela equipa internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de 27 de dezembro, o programa vai para o ar dia 30 e é um direto Lisboa-Damasco com a Ana França, enviada do Expresso à Síria, onde no início deste mês um regime ditatorial com mais de meio século foi derrubado por uma revolta armada. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional, e vou falar com a Ana, que está em Damasco, passou lá a noite de Natal e tem certamente muito para contar aos nossos ouvintes. Este episódio tem edição técnica de João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ana, bom dia. Olá. Boas festas ainda. A primeira pergunta que tenho que fazer é: como é que foi passar o Natal na Síria, neste momento absolutamente histórico para o país? Olha, passar o Natal na Síria quase não ia acontecendo, porque os voos para Beirute, houve uma tempestade que se pôs de forma muito rápida, uma tempestade relâmpago, então o nosso voo voltou para Istambul, mas lá consegui chegar no dia 24 por volta das 2 da tarde, já estava na Síria. Ouvi dizer que havia cenas caóticas na fronteira do Líbano para a Síria, mas eu não apanhei nada de especial, havia cerca de 10 pessoas à minha frente para entrar, nada de mais, portanto a revolução também já aconteceu a 8, não é? Portanto já está tudo a começar a normalizar-se. Quando cheguei nesse dia, estava a comunidade cristã, não é? Que é aquela que obviamente celebra o Natal, estava assim em alvoroço, porque tinham queimado uma árvore de Natal perto de Ramá. E então as pessoas foram protestar, porque quando o regime de Assad caiu, quem tomou conta, como sabemos, foi um grupo bastante difuso, mas relativamente, quer dizer, os vários exércitos que estão dentro deste chapéu de chuva do HTS, que é o exército principal, têm um historial que é ligado ao jihadismo. E portanto as pessoas, os cristãos estão bastante apreensivos. E nesse dia tinha havido de facto esse ato de vandalismo contra um símbolo do Natal e as pessoas estavam a protestar. Portanto o Natal não foi, apesar de haver luzes e pais natais e árvores iluminadas, não, as pessoas não estavam, creio eu, os cristãos estão, como dizer, talvez tão livres ou tão felizes como se sentiriam numa altura em que, apesar de Assad ser obviamente um ditador horrendo e também os cristãos estarem felizes por ele já não ser o presidente, pelo menos ele mantinha o Estado com tal força, com tal uma mão mesmo de ferro, não é? Que governava a Síria e não deixava ou não tinha deixado até então que estas forças mais islâmicas tomassem conta do país, que é o que agora está a acontecer. E portanto os cristãos nessa noite estavam um bocadinho mais reticentes ou menos efusivos nas suas celebrações. Eu jantei com uma família de cristãos que nem sequer tinham, ou seja, eles só foram buscar comida porque já tinham combinado comigo jantar, porque nesse dia 11 membros da família dessas duas pessoas, o Amin e a Sara, 11 membros da família deles, com quem era suposto passar a consoada, claro, foram para o Líbano com medo deste novo governo na Síria. Portanto, eles estavam tristes, não é? Estavam a pensar também em sair daqui porque têm um filho muito pequenino, o George, e não querem estar aqui se houver problemas. Portanto, esta noite de Natal não terá sido talvez tão descansada para a comunidade cristã aqui na Síria. Calculo que o grande teste seja se o Natal de 2025 pode ser vivido em paz e alegria
pelos cristãos da Síria. Até lá, obviamente, ainda falta uma eternidade, tendo em conta a rapidez com que um regime ditatorial de meio século caiu, pondo fim a uma guerra civil de que o mundo se tinha praticamente esquecido, e de facto é um momento de grande incerteza. Tu assinas esta semana, na edição semanal do Expresso, uma reportagem que levou o título "Estamos felizes, mas é cedo para saber se vamos ser felizes", que resume um pouco o que tens estado a dizer. Como é que a vida nas ruas, o dia a dia, quem passeia por Damasco, com que impressão é que fica do momento que a Síria vive hoje em dia? Então, eu acho que como eu não estive cá antes, não é? Mas pelo que as pessoas me têm dito, há uma espécie de alívio geral. Talvez diferente de comunidade para comunidade, claro, mas no geral as pessoas estão mais leves. Obviamente que depois há, por exemplo, a parte alauíta, não é? Que é um ramo do xiismo, ao qual pertencia e pertence a família de Bashar al-Assad, e que se sentiriam muito mais protegidos quando ele cá estava do que agora, e tem também havido protestos dessa comunidade, também querem ser reconhecidos como sírios e querem dizer às pessoas que lá, por serem dessa religião ou desse ramo da religião, não quer dizer que apoiem a tortura que existiu e o regime, ou seja, simplesmente também querem fazer parte dessa Síria nova, não é? Há muito isso. Mas no geral acho que as pessoas são mais confiantes numa mudança boa do que obviamente estariam no governo anterior. Isto inclui cristãos, ismaelitas, drusos, aliás, a parte sul do país, onde há a maior concentração dessa minoria dos drusos, foram eles que conquistaram o sul, vieram do sul, não é? Para conquistar Damasco. Portanto, eles também estiveram envolvidos nesta revolução, incluindo a parte armada. Portanto, acho que as pessoas estão unidas, mas há muita incerteza. E também há uma coisa que está a começar a complicar-se, que é: não existe Estado. Portanto, também não existe sistema bancário. As únicas pessoas que estão a receber dinheiro, e é em numerário e em filas enormes, são os mais velhos, portanto os pensionistas. Não há os rebeldes estão agora a tentar perceber que dinheiro é que existe nos bancos, que ouro é que existe. Não há nenhuma noção disso. Portanto, as pessoas não estão a receber salários e estão a viver ou das poupanças anteriores ou de ajuda dos voluntários que tinham organizações não governamentais e teriam ainda algum dinheiro em caixa. Portanto, isto vai ficar muito complicado à medida que o tempo avança, e uma das exigências que as pessoas todas têm e me têm dito é preciso estabelecer rapidamente uma forma de pagar às pessoas, porque o Estado era obeso, não é? Tipo, havia milhões de pessoas a trabalhar para o governo de Assad. Bem ou mal, elas dependiam desse dinheiro, não é? Ou seja, podemos agora criticar o facto de ele ter milhões de pessoas a trabalhar para o sistema, obviamente para as controlar, mas pronto, isso tudo agora são conversas anexas, não são importantes, porque se essas pessoas trabalhavam para os obesos ministérios ou para o sistema de segurança ou para o que seja, essas pessoas de facto não têm forma de sobreviver neste momento. Os médicos, eu ontem fui a um hospital, os médicos que lá estão em regime de voluntariado, porque o ordenado deles já era $40 por mês, portanto, quer dizer, é como se não recebessem, não é? As coisas estão bastante caras na Síria e, portanto, basicamente o país está à espera de um governo que não existe. Há um governo provisório que está a tomar conta das coisas básicas, que é, por exemplo, impedir que as pessoas se matem umas às outras em certas zonas. Portanto, ainda não está preocupado com educação, hospitais, tudo isso está encerrado. E o ambiente nas ruas? Se eu chegar hoje, se me puserem em Damasco sem eu saber o que se passa lá, eu noto que estou num país em revolução, em transição. Notas completamente, porque apesar de não ser como nos primeiros dias, em que as praças não se conseguia enfiar uma ervilha no meio das pessoas, continua a haver imensa gente com bandeiras a apitar nos carros, com bandeiras em motas, os miúdos com bandeiras na rua. A bandeira da Síria mudou, não é? Portanto, já não tem 2 estrelas, tem 3 estrelas vermelhas, e a parte de cima é verde e a parte de baixo negra.
e é impressionante a rapidez com que a bandeira se reproduziu em tudo, não é? Quer dizer, já se vendem t-shirts com a bandeira, já se vendem até aquelas... É interessante que isto era uma bandeira que foi adotada pela primeira vez em 1930, depois foi abandonada à medida que as convulsões políticas da Síria fizeram novos regimes ir alterando os símbolos nacionais, e agora ressuscitou 2 vezes no século XX e agora volta a ser adotada. É interessante também ver como esses símbolos rapidamente são abraçados pela população. Não são novos. Não são necessariamente novos, não é? Sempre reportam a uma parte anterior da história. Mas são abraçados como uma amostra também de que a população está contente, pelo menos, ou seja, é o que tu dizes, duvidosa quanto ao futuro, mas há consenso quanto à queda de Assad. Sim, ontem à noite fui com um casal a uma montanha aqui em Damasco que não se podia subir, as pessoas normais, porque é perto do Palácio Presidencial. E há 20 dias, dizem eles, ou há 25, quando foi a Revolução, que aquilo está noite e dia assim, e assim é. Cânticos, pessoas a saltar, a bater palmas, a lançar fogo de artifício artesanal, vamos dizer assim, que não é aquele fogo de artifício profissional e bonito, mas é... improvisado. Sim, e toda a gente está sempre lá a beber café, chá, famílias, ou seja, o trânsito é inacreditável, porque toda a gente quer ir ao monte. Não há propriamente um medo, apesar das dúvidas quanto ao futuro, não parece haver um medo que impeça as pessoas de fazerem uma vida de lazer, de social, etc. Se houver um impedimento é provavelmente monetário. Não é o resto das pessoas estão todas na rua, assim, é permanentemente. Ana, diz-me outra coisa, as pessoas sentem liberdade, ou seja, liberdade para andar na rua, já se percebeu que sim. Liberdade em relação a costumes, em relação a indumentária, é sempre uma questão em quase todos os países do Médio Oriente, e neste caso, tendo o regime de Assad sido derrubado por vários movimentos, mas um em particular, o HTS, o Movimento de Libertação do Levante, que tem raízes no jihadismo, no terrorismo radical islâmico, ligações à antiga Al-Qaeda do Levante. O que eu pergunto é, as pessoas temem por uma redução das liberdades, acham que pode acontecer o que, talvez não com a mesma escala, mas o que aconteceu no Afeganistão, onde as liberdades, onde os direitos das mulheres, etc., foram completamente suprimidos depois de um movimento islamita, no caso um dos mais radicais e extremistas, ter chegado ao poder. Há esse medo na Síria, as pessoas são confiantes de que poderão manter e conquistar liberdades face ao regime tirânico da dinastia Assad? Olha, Damasco, eu vou sair de Damasco eventualmente nos próximos dias, mas como tem acontecido imensas coisas aqui, tenho ficado aqui, tenho-me surpreendido porque eu pensei que fosse um bocadinho mais conservador. Não há é assim, não vi muito menos mulheres tapadas completamente do que, por exemplo, no Líbano, em certas partes, ou no Iraque. E então, há imensa, eu suponho que sejam, a maioria, obviamente, são mulheres cristãs, óbvio. Mas, por exemplo, a namorada do meu tradutor é uma mulher sunita que não usa lenço. Que é uma coisa interessantíssima. E não é assim uma coisa tão... Ou seja, ela tem fotografias no Instagram com amigas iguais a ela. Portanto, vê-se muitos grupos, por exemplo, uma rapariga e 2 rapazes. Assim, isso é impensável em certos... Eu suponho que também em certas zonas da Síria isso seja impensável, não é? Mas, por exemplo, a sair da universidade ou de um café, eu suponho que não sejam todos tipo um primo e um irmão. Se calhar são, mas eu nunca vi uma rapariga sozinha num grupo de rapazes, por exemplo, a beber chá ou a tomar café. Rapariga com um hijab, atenção. Claro que uma rapariga cristã, sim. Mas, portanto, eu acho que é muito mais... Isso não é uma coisa que as pessoas falem de todo. Ou seja, eu a chegar ao pé de uma mesa de homens e sentar-me a perguntar se posso falar com eles, não há nenhum... Isso não... A única barreira é a língua, não há ninguém diz... Por exemplo, eu já tive pessoas que dizem desculpa, mas eu não posso falar para ti diretamente, tenho que falar para o teu tradutor. Isso aconteceu-me com o batalhão de Chechen na Ucrânia, por exemplo, que não falava nem para mim nem para a Cândida Pinto, que somos mulheres jornalistas, falou para o nosso tradutor. Portanto, isso, e para mim, aqui nunca aconteceu. Nunca ninguém não olhou para mim diretamente, nenhum homem, portanto toda a gente falou para mim normalmente, o que eu talvez estivesse à espera de um bocadinho mais de
uma barreira um bocadinho maior, não é? Entre mim e um homem, mas não tem acontecido. E quando falo disso com as pessoas, algumas mulheres cristãs estão um bocadinho preocupadas porque o porta-voz do governo deu uma entrevista a uma TV libanesa onde disse que havia profissões que a biologia das mulheres não permitia que elas tivessem. E depois dá um exemplo um bocadinho estranho, que é a ministra da Defesa. Ou seja, Ministra da Defesa. Sim, a ideia dele, de Ministro da Defesa, é que tem que ser um militar e por isso não é uma mulher, ou ele acha que a defesa não é para mulheres. Pronto, então essa foi uma das coisas que algumas mulheres me referiram, que não estavam muito confiantes se essa era a mentalidade dele, que também depois o porta-voz também fala do sistema judicial e diz, ainda vamos ter de ver se uma mulher pode ou não decidir. Bom, decidir... Deixa-me fazer aqui um à parte. Sim. A primeira ministra da Defesa em Portugal foi Maria Helena Chaves Carreiras, no 23º Governo Constitucional, empossado em 2022. Sim, exato. Mas ou seja, as pessoas aqui estão tão exigentes. Isso para mim é interessante, porque as mulheres aqui são tão exigentes como aí, ou como em França, entende? Isso é muito interessante de ver. Não é vamos tentar aqui coisinhas aos bocadinhos, vamos aceitar esta espécie de liberdade que nos dão e não reclamar muito. Não, elas querem total igualdade, não vão começar agora a pedir coisas aos pedacinhos, mas se calhar vai ter que ser assim que as coisas se processam, não é? Não sei, mas não, a revolução para as mulheres com quem eu tenho falado não é uma coisa que elas sequer suponham que possam ficar de parte desta nova Síria, de todo, ou seja, não serem diretoras de hospitais, ou não serem juízas, ou não serem cirurgiãs, ou diretoras de escolas, não lhes passa pela cabeça. Ou seja, como isso existiu até agora, não veem isso como uma coisa que possa voltar atrás. Que possa regredir. E os sinais que o HTS, portanto o movimento que no fundo encabeça esta revolução e que está, gosto ou não dele, está a governar, ou a governar de forma, ainda de forma incipiente. Provisória, eu digo gosto ou não dele porque evidentemente que é um movimento que ainda é classificado como terrorista por atores mundiais tão importantes como a União Europeia ou os Estados Unidos da América, embora já haja alguns gestos que mostram que há vontade de estabelecer contato. Agora, a pergunta que eu faço é, os sinais que o HTS tem dado, para lá das promessas bonitas de tolerância, abertura, diálogo, quando assim que Assad caiu, esses sinais, o que é que temos e o que é que nos indicam? As pessoas estão quase, como dizer, surpreendidas no bom sentido com este novo governo, porque a preocupação tem sido a segurança. E, por exemplo, houve aqui um protesto por causa de uma profanação de uma campa alauíta. Não se sabe se o vídeo é de agora, se é do princípio da revolução, mas o que toda a gente diz é que não foi o HTS a mandar fazer nada disto. São exageros da revolução dos próprios... Porque, vamos ver, são 34 exércitos dentro do HTS. 34 pequenos só exércitos. Dentro do HTS, porque depois há outros movimentos além do HTS que estiveram a combater desde 2011 o regime de Assad. Exatamente. Portanto, ainda há toda a questão do Free Syrian Army, que é aquele exército do qual os curdos têm imenso medo porque é controlado pela Turquia. E a Turquia considera os curdos. E a Turquia aproveitou esta queda da Assad também para começar logo a malhar nos curdos na zona fronteiriça. Exatamente. E portanto ainda há outros exércitos que não se sabe bem se vão ou não vão aceitar a jurisdição do Ministério da Defesa. Estes 34 assinaram ontem, uma espécie de memorando de entendimento em que aceitam ser geridos todos pelo mesmo Ministério da Defesa. Todos estes 34 exércitos. Só que, obviamente, é impossível controlar todas estas fações. E o HTS, quando surgiu este vídeo da profanação da campa de um alauíta, veio dizer que isto é completamente inaceitável e que não se podem destruir campas de ninguém. São todos sírios e não é para destruir campas. O que obviamente, deixou as pessoas surpreendidas,
Porque durante 50 anos a Síria foi governada por alauítas e todos nós vimos o que se passou nestas prisões. O clã Assad faz parte dos alauítas, que são um ramo do Islão xiita. E muito minoritário. Muito até limitado geograficamente na zona do Levante, precisamente. No Mediterrâneo, basicamente, não é naquelas zonas de Latakia e Tartus, que é onde muita gente fugiu, agora, muita gente mesmo. Só que depois há outros exageros, por exemplo, eu ainda não consegui verificar exatamente o que nós temos feito aqui na Síria. Há um grupo de jornalistas internacionais, e daqui também, em que as pessoas daqui com o árabe nos vão ajudando a perceber o que é fake, o que é que não é, porque há muita gente que está em Homs, que está em Hama, que está em Latakia e vai-nos ajudando a perceber se aquilo está mesmo a acontecer. Mas parece que foram mortos 3 juízes ontem e, portanto, também ainda há esses exageros, ou seja, mesmo que estes juízes tenham decretado a prisão de muita gente por razão nenhuma, não é? Há quem aqui considere que não deviam ser propriamente executados, não é? Em praça pública. Tem que haver um sistema de justiça, ainda que esse sistema de justiça, ao princípio, aplique penas muito pesadas ou até a pena de morte, como Nuremberg é um exemplo que nos têm dado aqui, não é? Ou seja, pelo menos que haja um julgamento e que mesmo que depois as pessoas, assim, há muita gente que não defende isto, atenção, mas as pessoas que estão mais irritadas ou que não conseguem perdoar, que é completamente normal e que querem justiça pelo que foi feito, mesmo essas não acham que seja muito, que abone muito a favor acho que da Síria aí fora, não é? Da nova imagem Síria, não é? Isso, da imagem da Síria fora do país, e toda a gente tem a certeza que é impossível reconstruir o país sem a União Europeia e os Estados Unidos. Portanto, as pessoas também, por um lado, têm medo que estes exageros impeçam, não é? A comunidade internacional de vir para cá com ONGs, porque as pessoas têm medo de aqui estar, ou porque não querem dar dinheiro a um regime destes, ou porque... E então, eu acho que o regime tem tido bastante cuidado em vir dizer que tipo, a destruição de árvores de Natal não foi feita por eles. Eles não conseguem controlar. Bom, não nos toda esqueçamos que um dos riscos quando cai um regime, e sobretudo um regime tão enraizado como a ditadura dos Assads, há um risco sempre que é o do vazio, ou o do... não só neste caso não do vazio de poder, porque a Síria já tem um governo interino, mas de um vazio nas próprias estruturas do Estado. Eu lembro-me quando os Estados Unidos, apoiados por uma série de países, incluindo tristemente o nosso, invadiram o Iraque em 2003 e varreram o partido base do poder quando derrubaram Saddam Hussein. Criou-se um vazio de poder onde nasceu todo o tipo de movimentos terroristas, aliás, alguns dos quais ainda hoje se mexem precisamente no país onde estás. E eu acho que parece-me, pelo que tenho lido, que aqui está a haver o cuidado de não fazer essa tábua rasa e esse varrimento, e que provavelmente haverá muita gente de posições médias, não digo os dirigentes de topo, mas de posições médias do antigo regime, que provavelmente possa ser recuperado e reciclado para que uma administração pública funcione numa nova Síria. É impossível. Os hospitais e as escolas têm os mesmos administradores. Claro que se houver alguma coisa, por exemplo, se esse administrador tiver dado informação sobre os estudantes aos serviços de segurança que aconteceu, talvez a ele o substituam, não é? Ou ela. Mas é impossível tirar agora toda a gente, todas as escolas e de todos os hospitais e de todas as estações de tratamento de água, não é? Quer dizer, não é possível. E eu acho que eles têm muita noção disso. E não tem, por exemplo, a médica que vai gerir o hospital pediátrico aqui, já era a principal pediatra do hospital, porque o nosso trator é médico, o trator com o qual nós temos andado, e portanto ela não foi propriamente saneada. Não é possível, não é? Porque quem é que sabe como é que funciona o hospital pediátrico? Esta senhora. Ou seja, vamos ter um hospital pior só para pôr lá, sei lá, uma pessoa da revolução, um militar. Isso não, ainda bem que eles acham que isso não tem lógica, não é? Portanto, as primeiras opções em termos de governação local e administração que eles estão a tomar não têm deixado as pessoas, não tem sido, como dizer, a percepção é que podia ser pior, vamos dizer assim, e que têm sido pessoas mais ou menos consensuais. Podem não ser, se calhar, por exemplo, os drusos e os alauítas obviamente estão com muito medo de não fazer parte de todo da decisão de coisa nenhuma, não é?
E por isso é que muita gente me tem dito que a principal preocupação que este governo devia ter já era criar comitês regionais com assento para toda a gente. Só para dar uma ideia, não é, do que é que poderá ser, porque, bom, são 80%... E também para atalhar riscos de fragmentação do país. Exatamente, porque são 70% de pessoas sunitas. Claro que é natural que o governo tenha no Parlamento, se essa for a divisão, é natural que seja a representação maior. Bom, é a maioria da população, mas para os sírios não é nada natural não terem parte na vida por serem cristãos ou por serem alauítas, porque toda a gente se dá muito bem, não é? Não era por aí a exclusão que o antigo regime que criava, não era por aí. Não. E eles também não querem que isso agora exista, não é? Essa exclusão. Quer dizer, o antigo regime, o que me dizem é que havia algum medo implantado nas pessoas, tipo, os sunitas querem matar os alauítas, não é? E então as pessoas também tinham um bocadinho medo de se dar umas com as outras porque o governo era assim que as controlava, não é? Tentando dizer que eles estão contra nós, fiquem na vossa área. Essa divisão étnico-religiosa foi bastante fomentada pelo sistema aqui antigo. Portanto, acho que a parte principal, a queda dessas barreiras, pelo menos aqui em Damasco que eu tenho visto e onde tenho estado e com as pessoas que tenho estado, há mesas muito diversas. O texto de hoje, no Expresso, sexta-feira, é muito isso, não é? Na mesma reunião estava um rapaz alauíta com imenso medo do que vai acontecer à família dele e uma miúda sunita completamente eufórica que voltou para o país dela e vai trabalhar sem receber dinheiro nenhum, não se importa porque é farmacêutica e logo se vê, ela tem poupança, esteve na Alemanha. E portanto há muito isso, não é? Na mesma reunião de juventude estavam estas duas pessoas a falar comigo na mesma mesa e nenhuma disse que o outro tinha uma ideia errada da Nova Síria ou que tinha que se adaptar ao regime islâmico. Não houve nada dessas imposições de pensamento, vamos dizer assim. Portanto, acho que as pessoas estão esperançosas. E se isto começar a resultar em termos de logística, não? Em termos governamentais, em termos institucionais, então aí por isso é que isso é tão urgente, porque se as pessoas não tiverem hospitais, não tiverem escolas, não tiverem transportes públicos, vão começar sim a duvidar que este regime esteja a tentar ser igual para todos. Portanto, isso é muito importante. E é com este retrato de uma Síria diversa, esperançosa, embora prudente e expectante em relação ao futuro, que o nosso tempo está a chegar ao fim. É muito engraçado fazer à Ana França a pergunta de que com quem encerro cada episódio do Mundo a Seus Pés, porque trabalhando com a Ana há muitos anos, algo em que aliás tenho imenso prazer, eu sei que se fizesse esta pergunta antes de ter surgido a oportunidade da reportagem na Síria, a Ana ia responder que queria ir para a Síria, porque a Ana é alguém que quer sempre estar como jornalista de sangue na guerra, onde as coisas estão a acontecer. E portanto agora que já está na Síria e que teve um Natal diferente, pois, longe agora quero ir para Portugal, da sua família aveirense, eu ia perguntar, Ana, tu queres o sítio onde queres mais estar neste momento, e acho que deve ser a primeira vez na vida em que tu me responderias isto, é Portugal? É Portugal. Como deves imaginar, a minha mãe não ficou, nem o meu pai não ficaram extremamente contentes com esta minha decisão de vir para passar o Natal à Síria, mas não é uma coisa que me arrependa. Após que estão super orgulhosos do que estás a fazer. Não se faço ideia. Acho que sim. Mas sim, agora queria ir para Portugal até porque comi uma ótima galinha recheada com arroz, mas não é exatamente aquilo que um português pensa quando pensa no Natal, não é? Adoro o hummus e o pão árabe maravilhoso, mas na minha casa, por causa de uma tradição de Trás-os-Montes, faz-se bacalhau esfiado, que é basicamente a papa que está dentro dos bolos de bacalhau antes deles irem à fritura. Aquela papa, não é? Que nós comemos dentro dos bolinhos de bacalhau. Portanto, isso é feito em quantidades grandes e nunca chega a ser bolinhos, é só aquela papa. E eu sou uma aficionada completa desse prato. E agora vou obrigar a minha mãe a fazer isso tipo a 8 de janeiro ou a 7 de janeiro,
Olha, sem qualquer lógica. Sem qualquer lógica. Se for 8 de janeiro, guarda-me um bocadinho, que é o meu dia de anos e eu quero provar isso. Está bem, eu levo para a redação. Ora bem, com esta saudade boa de casa e desejando a todos os nossos ouvintes um excelente ano 2025, resta-me agradecer à Ana França, a nossa brava repórter na Síria, ao João Luís Amorim pela qualidade técnica deste episódio e, sobretudo, a si que está desse lado a ouvir-nos. O Mundo a Seus Pés regressa logo no início de 2025 com outros protagonistas, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.